a gravar que eu vou fazer a abertura. Bom, eu vou me apresentar mais uma vez. Essa é a segunda etapa dessa live, né? Que trata do edital Mãe Gilda de Ogum, um edital em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e a Fiocruz, né? Entre outros órgãos. E nós, do Ministério da Cultura aqui em Alagoas, não é, o escritório que é representado aqui por mim, que eu tenho a função, estou coordenador, não é? Nós resolvemos fazer essa live de esclarecimento, de ajudar a comunidade cultural local, porque um dos temas do edital é a cultura, não é? Então, ontem nós tivemos uma participação de um grupo bom de pessoas, e hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho, hoje aqui com a presença, né, com a grata presença da nossa colega Mariana Regis, que ela está hoje no Ministério da Cultura e Fiocruz com esse objetivo específico de tratar, não é, de acompanhar a execução deste edital Mãe Gilda de Ogum. Então, eu queria, Mariana, te agradecer, tá certo? Pela sua participação, pela sua colaboração, que, aliás, me parece que não começou hoje, né? Você teve reunião com o Marco e Ellen, e Ana Rodrigues, nossos dois de três, não é, servidores do Ministério. Então, eu queria te agradecer e eu queria já passar a palavra para você, para que você pudesse, não fazer a sua apresentação e tratar exatamente das questões que você, que está acompanhando isso nacionalmente, não é? Você já tem um conteúdo de questionamentos, de dúvidas, que ontem eles foram aqui levantados, não é? E que a gente, Ana e Marco e Ellen, que hoje infelizmente não está aqui por motivo de viagem, eles fizeram, não é, deram a colaboração e tentaram esclarecer. Mas hoje aqui com a tua presença a gente encerra, né, essa live, vai encerrar essa segunda etapa e espero que você possa nos ajudar, não é, a esclarecer todas as dúvidas. Então, passa a palavra para você. Perfeito. Boa noite, Pedro. Muito obrigada pela apresentação. Boa noite a todos, todas e todos que estão aqui participando com a gente, né, da live, do bate-papo. Queria agradecer a vocês do Escritório Técnico de Alagoas, né, do MINC, por esse convite, porque essa é uma intenção nossa, né, que o edital Mãe Gilda de Ogum chegue cada vez em mais pessoas, em mais comunidades e mais terreiros, assim. Então, é muito importante iniciativas como essa, para que a gente possa falar um pouquinho do edital, né? Então, assim como o Pedro falou, eu estou responsável por esse edital, como essa agente de governo, né? Que é uma parceria feita pelo Ministério da Igualdade Racial, juntamente com a Fiocruz. E é uma parceria feita especificamente, que é importante, né, a gente falar, pela Diretoria de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiros, que é da Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Ciganos. Então, a ideia, né, toda a concepção desse edital que vocês já trouxeram um pouco para o pessoal ontem, de fato, fomentar projetos que existem dentro dos nossos terreiros, das nossas comunidades, que a gente sabe que são muito ricas, né? E aí a gente contempla 3 tipos de projeto, 3 linhas de atuação, que é cultura, agroecologia dos povos de terreiro e economia do axé. Como a gente está com essa chamada pública aberta para inscrição desde o dia 2 de fevereiro, a gente já tem um compilado de dúvidas frequentes, a gente já compreendeu quais são as áreas que o pessoal tem mais dúvidas. Então, acho que eu vou falar um pouco sobre essas dúvidas frequentes, e aí, quem quiser depois, né, a gente pode conversar sobre outras dúvidas que vão surgindo no longo do caminho, né? E dizer para vocês também que essa errata saiu ontem, a gente prorrogou nossas inscrições, elas iam ser encerradas no dia 21 de março agora, mas a gente prorrogou até o dia 8 de abril, então é um tempo mais do que suficiente. Quem nunca ouviu falar do edital
e entrar para ver, ou tá aqui, ou entrar para ver depois, né, a nossa live, pode ficar tranquilo que vai dar tempo de se inscrever, de maturar as dúvidas, de pensar melhor no projeto, de enviar as dúvidas, porque a gente vai ter até o dia 8 de abril, então isso é ótimo, né? É mais uma oportunidade. Então, vou primeiro falar com vocês um pouco sobre a maior dúvida, assim, que é a campeã no nosso e-mail, a campeã de telefonemas, que é sobre essa questão da parceria. Como é que vai funcionar isso? A gente sabe que a realidade dos nossos terreiros no Brasil todo, né? Eu vi que isso não é uma exclusividade de um estado ou de outro. A gente tem esse problema da formalização jurídica, né? Muitos terreiros não têm CNPJ, e isso impede a participação de acesso a fomentos, né? A editais, enfim, a premiações, né? Muitos desses editais só funcionam com CNPJ. Inclusive, a gente sabe que o MINC tem uma história de está quebrando com isso, né? Tem alguns editais mais recentes do MINC que não precisam dessa obrigatoriedade do CNPJ, mas a gente ainda tem isso muito fortemente. Então, a gente pode receber 2 tipos de inscrição. Aqueles terreiros ou aquelas comunidades que possuem a personalidade jurídica, que possuem o seu CNPJ como organização da sociedade civil, vão poder participar com o seu próprio CNPJ, está tudo tranquilo, tudo certo. Mas aqueles terreiros, aqueles coletivos, grupos ou movimentos sociais que não possuem a personalidade jurídica vão poder submeter seus projetos com uma parceria com outra organização da sociedade civil. E como funcionaria isso? Como vai funcionar isso? O terreiro continua sendo, o terreiro ou a liderança, né, daquele terreiro, a liderança daquele projeto dentro do terreiro, continua sendo a proponente do projeto. Então, continua sendo o responsável por escrever aquele projeto, por submeter, por gerir o projeto, e depois por encerrar o projeto. Mas esses grupos não formalizados vão utilizar de uma parceria, de um representante fiscal. Então, uma outra organização, uma organização da sociedade civil, vai emprestar, a gente pode dizer assim, o CNPJ para aquele terreiro ou para aquela comunidade fazer a inscrição dela. E aí as dúvidas são em que sentido? Poxa, então se eu vou fazer parceria com aquela organização, então aquela organização que vai gerir meu projeto, eu vou fazer parceria com aquela organização. Então, é um projeto dela? Não é. A gente queria deixar isso bem nítido para os proponentes. Que você, enquanto grupo, ou coletivo, ou liderança, ou Ialorixá, continua sendo o proponente, o responsável por aquele projeto, porque a ideia do edital é justamente com que esse protagonismo continue com os terreiros, né? Aquela parceria é apenas para a responsabilidade fiscal, mesmo eu dizendo apenas, isso não é coisa pouca. Então, tanto o parceiro quanto o terreiro precisam compreender que aquele parceiro vai ser o responsável fiscal pelo projeto. Então, é uma responsabilidade dos dois lados. O terreiro precisa sempre, né, ter em dia, ao longo da execução do projeto, as notas, os relatórios para prestação de contas, porque lá no final, se o terreiro não cumpre com aquilo que está explicitado no projeto, a gente pode ter consequências, né, para aquele responsável fiscal. Então, e da mesma forma do outro lado, né? Então, a gente fala que essa relação com a parceira precisa ser uma relação que já existe, uma relação de fato de proximidade, de confiança da parceira com o terreiro ou com a comunidade. E aí surgiram algumas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, muita gente perguntou se MEI pode ser parceiro, né? O microempreendedor individual não pode, apesar de ter CNPJ, não pode, porque o microempreendedor individual ele é um registro para o lucro, né? E como esse é um edital de custeio, a gente não pode ter lucro. Muita gente me perguntou, por exemplo, perguntou por e-mail para a gente, eu tenho um restaurante pequeno, um comércio pequeno, ele pode ser parceiro? Também não pode. Então, o que é importante? Para ser parceiro, pode ser uma organização privada sem fins lucrativos ou com finalidade não econômica, né? As organizações da sociedade civil. E quem não pode ser parceiro, gente? Os partidos políticos ou grupos políticos partidários, as empresas públicas ou privadas, que é aí onde entra, né? Essas microempresas que a gente estava falando agora, restaurante, pequeno comércio, loja,
indivíduos ou microempresas individuais, que são os MEI, né? Os microempreendedores individuais, e as organizações que não estejam constituídas no Brasil, de acordo com a legislação brasileira, as organizações governamentais, as organizações internacionais e suas sedes locais e as universidades e instituições de ensino. Então, todas essas organizações, elas não podem ser parceiras. Mas se alguém tiver com dúvida, pode voltar lá no edital, ler que está tudo explicitado direitinho. E aí, dentro da chamada pública, se o seu terreiro tem uma personalidade jurídica, a gente pede uma relação de documentos. Se você está encaixado no segundo grupo que não possui a personalidade jurídica, é outra relação de documentos. Isso também tá explicitado tanto no edital simplificado quanto no nosso edital, né? Então, a gente tem para as organizações da sociedade civil, ou seja, aqueles terreiros que possuem a personalidade jurídica. Eles têm tanta personalidade quanto serão os proponentes dos projetos. A gente pede uma cópia do CNPJ, uma cópia da ata da última eleição da diretoria ou da presidência da organização da sociedade civil devidamente registrada e seu estatuto social. Apenas isso. E para aqueles terreiros que não possuem essa personalidade jurídica, que vão utilizar dessa parceria, o proponente, ou seja, o responsável por aquele projeto, deve encaminhar a carta de anuência da parceira formalmente constituída, né, para ela atestar que ela está ciente, né, que, enfim, ela vai ser a parceira daquele projeto, a cópia do CNPJ da parceira formalmente constituída e um comprovante de existência de no mínimo 1 ano até a data da inscrição, por meio de comunicação, informação de circulação nacional, regional ou local, que seriam jornais, revistas, fotos, redes sociais, etc., ou um alvará de funcionamento, registro na federação, ou um documento comprobatório de atividades ou de reuniões do grupo, coletivo ou movimento social, ou a sua participação em atividades correlatas ao objeto desta chamada pública. Né? Então, por exemplo, vamos supor, a gente está aqui falando de, provavelmente, deve ter muita relação com o escritório, terreiros que têm projetos culturais musicais, né? Então, por exemplo, se você tiver fotos de shows, apresentações, divulgação, tudo que você comprove que aquela atividade cultural, que aquele projeto, como é que você comprova a existência daquela atividade. E aí a gente tem um conjunto de documentações que são exigidas para todos os participantes, para todo mundo, que são as cópias de documentos e materiais comprobatórios de sua atuação nas linhas indicadas para fins de pontuação de acordo com os critérios do item 8.2.2, a carta de apresentação da organização da sociedade civil, grupo coletivo ou movimento social em que conste pelo menos o histórico, os territórios de atuação, o número de associados ou integrantes e os motivos pelos quais pretende participar do projeto, isso é bem importante. E a declaração de dirigente da organização da sociedade civil, liderança ou responsável de grupo coletivo ou movimento social, firmando a veracidade do teor e forma dos documentos apresentados, nos modelos, no termo do modelo constante no anexo 1. Então, né, a liderança daquele terreiro, daquela comunidade, precisa atestar o teor, né, desse projeto, atestar a ciência desse projeto, assim. Algumas questões que a gente recebeu relacionadas a isso, a parceria, assim, também. Poxa, eu tenho um exemplo, né, que a gente recebeu. Eu tenho uma produtora, não, uma associação, só que a gente tem uma parceria já tem um trabalho com alguns terreiros aqui na minha cidade. Essa única associação, essa única organização, pode ser a parceira jurídica de mais de um terreiro? Porque a gente explica, pode, não há vedação no edital em relação a isso, mas essa associação, essa parceira precisa compreender, precisa ter a ciência de que ela é responsável fiscal daqueles projetos, né? Então, existe uma responsabilidade atrelada a você fazer essa parceria com vários terreiros diferentes, né? Tem que ter sempre em mente isso. Isso é muito importante, tanto para os terreiros quanto para as parceiras. A Ana trouxe uma questão também que vocês conversaram ontem, né? Sobre essa documentação que no edital a gente vai verificar junto aos órgãos, né? Então,
aqui trazendo para vocês, né? A gente vai fazer a consulta ao CNPJ junto à Receita Federal, a certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União, a certidão de regularidade junto ao FGTS, a certidão negativa de débitos trabalhistas, as consultas aos tribunais no âmbito da sua área de atuação, consultas junto ao cadastro de empresas idôneas e suspensas, consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas e a consulta junto ao cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas. Então, às vezes, tem muita gente que pode olhar e falar, meu Deus, mas quantos documentos, né? Como a gente estava conversando aqui antes, e aqui no edital está explicitado, a comissão de seleção realizará essa consulta. Então, é muito importante que vocês, proponentes, se atentem a trazer toda a documentação que a gente está pedindo lá na inscrição, até para a gente conseguir fazer essa consulta da maneira correta, né? E eu estou vendo que tem uma pessoa com o dedo levantado aqui. Gente, se eu não, em algum momento, até porque estou lendo as questões aqui frequentes e tudo, não ver os dedos levantados, podem me chamar no microfone, viu? Mas pode falar. Oi, Mariana. Veja só, a minha dúvida, são duas, na verdade. Não é sobre o fato de vocês verificarem o documento, é quando. Quando esses documentos serão verificados. E sobre a questão do... Porque ontem, Ana tinha passado para a gente que cada parceiro estaria envolvido com um terreiro ou um coletivo e um projeto. E agora você está dizendo que um parceiro, um OSC, pode apresentar 2 projetos diferentes de terreiros diferentes. Então, deixa eu só explicar primeiro essa primeira parte. Não é uma recomendação do edital, até porque isso pode sobrecarregar, por exemplo, a organização parceira. Mas surgiu essa dúvida algumas vezes. E aí, poder pode, mas não é uma recomendação do edital. E aí, ainda assim, veja, o parceiro não vai apresentar projetos, ele vai ser apenas o responsável fiscal de um projeto. Quem vai apresentar o projeto, ser o proponente, se inscrever na plataforma como proponente ou a organização da sociedade civil, ou o grupo ou coletivo, sem essa formalização jurídica. Perfeito. E aí, toda essa documentação, não a documentação de inscrição, essa documentação que a gente falou agora há pouco, que a comissão vai analisar, segundo o item 5.4.1 do edital, essa documentação deverá ser regularizada pelos proponentes das organizações da sociedade civil, com personalidade jurídica, e pelas parcerias dos grupos, coletivos ou movimentos sociais sem personalidade jurídica, até a data da assinatura do termo de acordo. Caso contrário, as selecionadas serão eliminadas. Então, até a data da assinatura, né? Depois da seleção e classificação, a gente vai entrar em contato com os selecionados para essa assinatura do termo de acordo. E aí que toda essa documentação tem que estar regularizada. E aí, a senhora tinha outra dúvida, não tinha? Não, aí era justamente sobre a questão da parceria, de não haver a recomendação, mas como são proponentes distintos, pode acontecer, na prática, de uma OSC apresentar, ser parceiro de 2 proponentes e só um ganhar. Então, assim, não é recomendado, mas não há impeditivo. Então, isso. No caso de terreiros que têm parcerias com determinadas ONGs ou OSC, essa OSC, se sentindo confortável, poderia fazer a carta de comprometimento com os 2 projetos. Pode só um passar, nenhum, ou os 2. Claro que a gente imagina que os 2 passando, mas geralmente são entidades assim que já trabalham nesse campo. Então, para elas, eu não vejo assim dificuldade, né? A minha dúvida era a questão legal. Não diminui ponto, não há impedimento, é possível. Não há impedimento. Perfeito. Isso, perfeito. Não há esse impedimento, né? No edital. Foi uma dúvida, muita gente trouxe, a gente levou, né, para a assessoria jurídica falou, não há esse impedimento no edital, né?
Então, deixa eu, voltando aqui, em questões mais frequentes também, que a gente recebeu. Outra questão muito importante, porque é outra coisa que a gente sabe que é uma realidade, não só nos terreiros, no caso aqui do DF, nem de Alagoas, a gente sabe que é uma realidade no Brasil todo, e a gente sabe também das limitações, né, de cada projeto, assim, de cada edital, de cada ação. Muita gente perguntou: posso realizar reformas, por exemplo? Vários exemplos, né? A gente tem reformas de cozinha, reformas de banheiro, construções de áreas que estão debilitadas no terreiro. A gente sabe que essa é a realidade dos nossos terreiros por todo o Brasil. E daí, esse edital ele é específico para despesas de custeio, que são os gastos diários com o projeto. Então, a manutenção daquele projeto, a compra de material, a contratação de pessoal, a contratação de serviços. Esse edital ele não permite despesas de capital. O que seriam as despesas de capital? São os recursos que são aplicados ao patrimônio daquele terreiro, daquela comunidade, né? Então, obras, construções, equipamentos permanentes, eles não podem constar no seu projeto, senão o seu projeto ele não vai ser selecionado, ele vai ser eliminado do edital. Porque só podem constar nesses projetos despesas de custeio. Então, o edital lista como despesas de custeio o quê? Recursos humanos, e aí os recursos humanos vão poder ser contratados, né? As pessoas que trabalharem no projeto, elas vão poder ser contratadas através de RPA, de recibo, CLT ou MEI. CLT, a gente sabe que provavelmente não vão ter muitos casos, né? Porque CLT demanda uma verba maior, um tempo maior, para ter esse vínculo, mas é permitido. Material de consumo, né, que seriam materiais de escritório, de limpeza, de informática, prestação de serviços de pessoa física e prestação de serviços de pessoa jurídica, isso é permitido. Então, esse é um detalhe também que os proponentes precisam prestar bastante atenção, porque a gente recebe muita pergunta nesse sentido e a gente compreende que existe também essa necessidade, né, de reformas nos terreiros, mas nesse edital a gente não vai poder contemplar essas reformas. Sempre a gente gosta de frisar também sobre esse caráter inovador, né, que esse edital trouxe, que é trazer essa questão das parcerias, né, que é uma maneira interessante de poder viabilizar a participação daqueles terreiros que ainda não têm essa formalização jurídica, e eu digo até que para incentivar também eles a, num momento futuro, conseguir fazer esse CNPJ para poder participar de um leque maior de editais e fomentos que eles podem receber, né? Deixa eu ver mais alguma questão interessante. Outra questão também que a gente recebe muito sobre as linhas de atuação. A gente sabe também que os nossos terreiros eles têm uma abrangência mais global, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando, vamos supor, de ervas de orixá, ervas de santo, a gente está falando de agroecologia dos povos de terreiro, mas a gente também está falando de cultura dos povos de terreiro. E a gente também, em alguma medida, se a gente comercializar aquilo de alguma maneira, a gente também está falando de economia do axé. Entendo isso, entendo que as ações dos nossos terreiros, elas podem contemplar várias áreas, né? Mas a gente precisa ter em mente que para a inscrição no edital a gente precisa delimitar a nossa atuação em uma daquelas 3 áreas específicas que estão descritas no edital. Não tem como o proponente concorrer em mais de uma área ao mesmo tempo. Então, isso precisa ficar bem marcado também para ninguém errar na inscrição, não é, gente? Deixa eu ver. Mais dúvidas de vocês aqui, importantes. Sobre uma coisa que é importante destacar. As inscrições elas estão sendo realizadas na plataforma Prosas, que a Ana, né, e o Marco devem ter enviado o link para vocês direitinho. Se não enviaram, eu mando para eles, que eles mandam para vocês. E daí, caso vocês tenham alguma dúvida no preenchimento da plataforma, aí eu vou encaminhar outro e-mail também, porque aí é com o suporte da plataforma Prosas, que está lá para auxiliar vocês a colocar esse preenchimento. Então, vocês não precisam escrever um projeto grande
do modelo tradicional. A gente tem lá as questões, vocês vão respondendo aquelas questões dentro dos campos. O espelho dessas questões está lá nos anexos do edital, lá na página da Prozas, para todo mundo ter acesso, já poder ir respondendo as questões de acordo com o seu projeto, para chegar na hora de submeter, ter tudo direitinho. Caso você, só concluindo, aí você pergunta, Sandra, caso você comece a sua inscrição e, enfim, tem outras demandas, outras coisas, ou que quer pensar melhor sobre as respostas, você pode deixar a sua inscrição lá, que ela vai ficar salva como rascunho, e outro dia você continua, não tem problema, não precisa começar de uma vez e já submeter, já enviar. Pode perguntar, Sandra. A senhora está mutada. Obrigada. É só uma questão técnica. Apareceu a mensagem aqui que a reunião vai ser encerrada em 5 minutos. Eu não sei se da forma que ela foi aberta, porque no Google Drive, no Google Meet, só está podendo 1 hora. Quando chega 1 hora de reunião, você tem que abrir um outro link. Aí eu só estou perguntando porque eu não sei, mas apareceu aqui, que estava para encerrar. Se vocês vão abrir outro link para passar para a gente. Se preocupe não, que ela não vai encerrar, não. Que essa é a página do Ministério. Ela só avisa, mas o Marco sempre dá um jeitinho, né, Marco? Perfeito, então tá ótimo. Pode continuar, Maria. É isso mesmo. Vou dar um jeitinho aqui agora. Perfeito. Perfeito. E aí, pessoal, queria saber de vocês quais são as dúvidas de vocês também, enfim, relacionadas ao edital, ao que pode e que não pode. A gente recebeu também, a gente recebe algumas perguntas dizendo do caso específico de cada terreiro. Mas isso a gente não tem como responder. Eu, no caso, não tenho como responder aqui, porque isso também a originalidade, a criatividade daquele projeto vai ser expandido pela comissão avaliadora, né? A gente não tem como responder agora, mas queria saber de vocês, assim, o que vocês gostariam de saber, quais questões estão afligindo vocês. Se Ana também tem questões de ontem que o pessoal já trouxe. Uma questão importante também, que está aqui anotada, que a gente fez uma errata também, porque tinha e a gente sabe que em edital uma vírgula e uma frase muda tudo, né? E aí no edital simplificado faltou essa vírgula. Os projetos vão ter duração máxima de 12 meses, podendo ser menor. Então, por exemplo, meu projeto não sei, de tal área de 6 meses. Pode. 7 meses. Pode. Eles vão ter duração máxima de 12 meses, mas eles vão poder ser prorrogados em até mais 6 meses, contando que o proponente faça essa justificativa 2 meses antes do prazo original de encerramento daquele projeto. Então, vê que vocês têm uma margem interessante aí para construir projetos que tenham 6 meses, que tenham 1 ano, enfim. Dá para fazer muita coisa, né? A gente sabe, em 1 ano. Marco, pode perguntar. Em cima daquilo que você falou, do custeio, tem as ervas de orixá. Então, por exemplo, para um plantio, para uma cultura, essa verba pode ser utilizada. Esse é um adendo. E também tem a questão dos animais, né? Sim. Nós estamos falando porque são animais sagrados. Eu não digo estritamente para quem não conhece, né? Talvez o Pedro não conheça, ou a Ana, não sei, ou a Thaís, a que eu sei que conhece, Lene também, Sandra também, e a Mariana também. Então, assim, que tem os animais. Eu tô me pautando nisso porque eu lembrei aqui do projeto que a gente comentou de Brasília. E nessa ideia, na época da discussão, é justamente isso. Tem terreiros que não têm condição de ter as suas plantas sagradas, né? Então, algum pode produzir, ou um parceiro pode fazer isso, né? A partir de todo um regramento que é importante, tá?
E tem a questão dos animais, eu acho que ele entra dentro da questão da agroecologia, né? Não sei exatamente, só isso é uma pergunta. E a outra, Mariana, é a questão material de consumo, por exemplo, para fazer incenso, se for uma vela, entendeu? Essa questão aí que eu queria, porque é muito específico. Então, tu falou material de consumo, informático. Não, tudo bem, eu posso comprar né? Mas tem esse outro material que é necessário para os trabalhos. Enfim, que eu queria que tu... Sim. Então, essa é a questão do custeio versus capital, né, de despesa de custeio e despesa de capital, estão dando muito pano para a manga também por conta dessa novidade, né, que seria esse edital para nós, povos de terreiro, que não acessamos tanto esses editais. Então, eu levei também para o nosso jurídico e eu acredito que essa é uma questão que o setor jurídico é bastante incisivo, assim, de despesas de capital que vão gerar, né, que vão gerar um patrimônio para aquela comunidade, não vão poder ser financiadas. Agora, então, por exemplo, construções, a gente teve esse debate no primeiro bate-papo que a gente fez, né, a nível nacional, assim. Infelizmente, construções não vão poder ser realizadas. Por mais que a gente entenda que, às vezes, muitos projetos de agroecologia resultam em construções, né? Em bioconstruções, mas a gente não pode bioconstruções que vão resultar num patrimônio para aquele terreiro. Agora, por exemplo, o senhor comentou, Marcos, sobre o caso de velas, né? Ou insumos, como se for incenso, folhas, animais. Esses, no caso, a gente, como são materiais que a gente vai utilizar para aquele projeto, são, na minha concepção, são despesas de custeio, porque não são bens duráveis, né? Não são bens que trazem um patrimônio para dentro do terreiro. Isso que as pessoas, isso que os proponentes têm que ter em mente. Isso vai gerar um patrimônio, um equipamento grande que vai gerar um patrimônio, uma renda para cá, isso não pode. Outra questão que você me trouxe e me lembrou essa questão. Vamos supor que no projeto inclua a fabricação de velas e incensos ou a comercialização de folhas. Pode no projeto? Pode. Só que a renda da venda daquele produto precisa ser revertida para o projeto dentro do terreiro. Ela pode servir para pagar pessoas que estão trabalhando no projeto, ela pode servir enfim, para comprar outros materiais de consumo, ela não pode, sempre tem que ter em mente que ela não pode gerar um lucro, e essa renda da venda tem que estar lá também no relatório, nas prestações de conta. Então, assim como os shows também, a prestação musical pode cobrar ingresso? Pode cobrar o ingresso, só que a verba desse ingresso, né, a arrecadação, precisa ser revertida para o próprio projeto. Então, é isso, assim, pensar que trazer essa noção de materiais de consumo para dentro da realidade dos terreiros, né? O que é aquilo que precisa para aquele projeto ser feito ali? O que é gasto no dia a dia do projeto? A gente, assim, aí eu acho que o Ministério da Cultura e vocês têm mais expertise para pensar também, às vezes, uma necessidade que talvez entraria num custo de capital, numa despesa de capital, mas como é que a gente resolve ela dentro da despesa de custeio? Poxa, eu preciso de tal equipamento para fazer esse projeto aqui, mas eu não posso comprar esse equipamento, porque eu comprando esse equipamento, perdão, ele vai configurar um patrimônio para o meu terreiro. Então, eu posso alugar esse equipamento, né? Eu acredito que em projetos da cultura, do audiovisual, a gente tem muito disso, né? Pensar nisso, assim, pensar sempre em despesas de custeio e bens que não vão ser duráveis, que não vão ser bens que virem um patrimônio para o terreiro. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat. Foi. Me parece, viu, Mariana, que a Girlene não pediu para falar? Ou não? Eu me enganei. Não apareceu para mim. Eu acho que ela estava querendo Não, falar. papai. Não. Tá bom. Então, tem o chat e tem a Thaís também. Vamos pelo chat agora, né? Perfeito, perfeito. Cadê a Queca? Boa noite, Queca.
perguntou uma pergunta sobre material de oficinas abertas, da hora aula e material. Pode? As oficinas... Calma, oficinas não, escritórios. Oficina. Ela falou assim, vou entrar no celular, as palavras estão indo errado. Vou esperar, então, porque eu não entendi. Uma pergunta sobre material de oficinas abertas, da hora-aula. Se for uma pergunta de valor da hora-aula, pode cobrar, porque os recursos humanos, né, que a gente fala, né? Quem está trabalhando para aquele projeto. Lembrando, gente, quem está escrevendo o projeto, todas as pessoas envolvidas, elas que vão trabalhar naquele projeto, elas podem e devem receber por aquela remuneração. Então, por exemplo, a pessoa que está faxinando ali, que está fazendo uma faxina até para aquele espaço ficar pronto para receber quem está participando do projeto. Essa pessoa pode e deve ser remunerada. Isso tem que entrar também nos gastos do projeto, entendeu? Então, se for uma pergunta sobre hora-aula e material, pode. Agora, uma pergunta sobre material de escritórios abertas. Da hora aula e material, pode? Pode pagar hora e material? É o que eu acabei de responder, pode sim. Oficinas de xaropes, banhos de santo. Entra nesse tipo de projeto que a gente estava falando agora. Caso for comercializar, essa verba precisa voltar para o projeto, né? E deve pagar a aula daqueles profissionais que vão estar ou fazendo prestação de serviço ou sendo um recurso humano daquele projeto. A Thaís está com a mão levantada, né, Thaís? Estou sim, Mariana. Era sobre essa questão dos banhos, né? Aqui nos terreiros aqui do Pará, é muito comum a questão da utilização das ervas para fazer banho, né? E também tem essa questão da comercialização, mas como você está explicando, né? No caso, não poderia. Mas se fosse, por exemplo, um caso de... se o valor dessa renda volte para o projeto. Tá. E com relação assim, se houvesse uma oficina, tipo uma oficina ensinando esses banhos e tal, isso é possível, né? Para a comunidade. Aí, por exemplo, né, pensando nesse exemplo específico, para fazer a oficina a gente precisa, trazendo esse exemplo, a gente precisa fazer uma faxina, limpar aquele espaço, talvez fazer uma... Eu não posso, né, gente, já pensar no projeto, mas talvez fazer uma comida, um lanche, todo esse gasto de insumos para esse projeto acontecer pode constar dentro do edital. Inclusive, no caso dessa oficina, os insumos, os materiais, as ervas, as folhas, a matéria-prima para aquele banho, tudo isso é despesa de custeio, né? São despesas do dia a dia para aquele projeto acontecer. Então, elas podem estar no projeto também, sem problemas. Aí, Thaís, esse exemplo é importante também agora que você trouxe, para a gente pensar, e aí, esse projeto, no caso, ele está inserido em qual linha de atuação? Aí você precisa pensar quais daquelas noções que a gente traz aqui no edital, vou até voltar lá. Gente, inclusive, Mariana, se você pudesse dar exemplos, né, dessas 3 linhas de atuação, se você pudesse dar exemplos, acho que ficaria bem melhor. Perfeito. Aí, quais daquelas linhas de atuação o meu projeto se encaixa melhor? Então, eu vou ler e vou pensar em exemplos para vocês. Então, a linha de atuação A é a economia do axé. Então, são atividades de criação, produção e distribuição de bens e serviços, modelos de negócio, gestão e empreendimentos que resultam em estímulo à geração de renda, criação de empregos e arranjos locais, ao mesmo tempo que promove a inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano. Essa economia é produzida e compartilhada pelos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro, no âmbito de seus territórios e fora deles. O que significa isso? A gente tem materiais e produtos específicos que o povo de santo produz. E o povo de santo geralmente produz e vende esses produtos entre o próprio povo de santo, né, de áreas diferentes. Então, como exemplo, a gente tem pessoas que fazem banhos, ateliês de costura, de roupa de orixá, de roupa de santo. Tudo isso é a economia do axé, é pensar naquele ecossistema, naquele sistema que entre ele
ele roda dentro do povo de santo, né? Dentro das comunidades de matriz africana. Então, essas ações por si só estimulam a renda, a criação de empregos e tudo mais, né? São empreendimentos, pensar nesse sistema econômico, só que voltado para o povo de axé, né? Que é uma área que vem crescendo muito. A nossa linha de atuação B, que é a cultura dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. Os terreiros historicamente produzem uma cultura específica a partir de sua relação com a ancestralidade, com a terra, com o território e com os povos originários. A cultura tem vários papéis, mas seu principal objetivo é a manutenção das tradições de matriz africana, o respeito aos ancestrais, os valores de generosidade e solidariedade, o conceito amplo de família e uma relação próxima com o meio ambiente. Dessa forma, essas comunidades possuem uma cultura diferenciada e uma organização social própria, que constituem patrimônio cultural brasileiro. Então, quando a gente fala de cultura dos povos e comunidades de matriz africana e dos povos de terreiro, a gente está falando de todo um sistema de viver, né? De toda uma cultura afro-brasileira, né? Uma cultura de matriz africana de viver. Então, as artes que saem desses povos são exemplos de cultura, né, dos povos de terreiro. Então, por exemplo, assim, eu sei que tem muita essa tradição em Alagoas e em vários estados aqui também. Os afoxés, por exemplo, são exemplos de grupos que se enquadram na cultura dos povos de terreiro. Quem mais? Grupos de dança africana, de dança para orixá, são grupos que se enquadram também na cultura dos povos de terreiro. Ou também a gente pode também trazer coisas que não sejam necessariamente falando de projetos musicais. Por exemplo, se você trabalha com, vamos supor, né, para quem é da nação Queto, se você trabalha com aulas de Yorubá, isso também se enquadra dentro da cultura dos povos de terreiro, né? Pensar em tudo que essas culturas trazem, que essas culturas de terreiro trazem, tudo isso pode se encaixar dentro da linha de atuação B, né? Esses projetos podem se encaixar na linha de atuação B. E a gente tem a linha de atuação C, que é a agroecologia dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. Então, a partir de uma relação cosmoperceptiva, os povos de terreiros e comunidades têm uma relação ancestral com a terra e com tudo que ela produz. O cuidado com a terra, a preservação das águas dos rios, cachoeiras e mares, a preservação das sementes nativas e o cultivo das plantas nativas e as transladas do continente africano, assim como sua relação e cuidado com a fauna, são orientadas pela sua relação com a ancestralidade. O que é isso? A gente tem várias ações e modos de tratar a terra, as ervas, as plantas, dentro da agroecologia, dentro da biologia, dentro da ecologia. Mas a gente entende que a agroecologia dos povos de terreiro é diferente. Quem é de terreiro sabe que o terreiro, as folhas e as plantas estão intimamente ligados dentro daquele ecossistema, dentro daquela visão de mundo, daquela concepção de como viver. Então, quem é de terreiro sabe que tem horário para tudo, tem horário para colher certa erva, tem horário para tomar certo banho, tem horário para plantar, tem horário que pode tirar aquela planta, que não pode, tem lugar que aquela planta pode ser plantada, tem lugar que não. Todo esse saber, todo esse conhecimento é a agroecologia dos povos de terreiro. Então, tudo que for relacionado a isso, a esse conhecimento, pode estar dentro da linha de atuação C, né, de agroecologia. Todo esse cuidado, e não necessariamente, gente, não precisa ser só necessariamente projetos que lidem com as plantas vão estar na agroecologia dos povos de terreiro. Projetos, por exemplo, que ensinem esses saberes também podem incluir nessa linha de atuação. Eu não sei se deu para entender um pouco melhor, mas acho que é isso. Assim, a ideia do edital, tanto no geral quanto especificamente, não é fazer com que os terreiros se enquadrem dentro das linhas de atuação, se enquadrem dentro da proposta do edital. É ao contrário, é pegar as ações que já existem nos terreiros, porque é da natureza dos terreiros para propriamente existirem, para propriamente estarem funcionando, já exercitar essas ações que estão descritas aqui. Então, é pegar essas ações
e poder fomentar elas através desse projeto, né? Poder auxiliar no desenvolvimento sustentável desses terreiros, assim. Estou falando bastante, né, gente? Eu não consigo ver quem é, mas eu estou vendo que tem uma mãozinha levantada. Quem quiser pode perguntar. Thaís, não é, Thaís? Eu já perguntei. Perfeito. Tem umas perguntas no chat, Mariana. Os xaropes são encarados como cultura e construir a horta de erva. Quer que eu leia? Eu estou vendo aqui. Perfeito. Os xaropes são encarados também como de cura e do terreiro, porque metade das oficinas são de xaropes. Os xaropes estão dentro da cultura dos povos de terreiro, né? Aí vocês que precisam fazer essa distinção de qual linha de atuação vocês vão concorrer. Porque, por exemplo, os xaropes, essas oficinas, esse saber tradicional, ele é uma cultura dos povos de terreiro, mas ele também é a agroecologia dos povos de terreiro, né? Porque eu imagino que para utilizar os xaropes, você está se utilizando também ali das ervas que tem no terreiro, enfim, de todos aqueles insumos. E olha a questão do xarope. E o xarope, se você tiver essa tradição de comercializar o xarope ou vender, também poderia se encaixar na economia do axé. Então, a pessoa que precisa compreender em qual linha de atuação ela se encaixa melhor, o projeto dela se encaixa melhor, para ela poder concorrer, né? Construir uma horta de ervas do axé é considerado patrimônio? Aí já vou pegar minha caneta, porque é uma daquelas questões que eu vou levar para a nossa assessoria jurídica da Fiocruz, e aí eu trago para a Ana essa semana, porque também é uma questão que a gente fica... eu não tenho um arcabouço para responder isso para vocês juridicamente, né? Para responder para vocês agora, mas também, gente, não tenho problema nenhum com isso. Eu vou anotar aqui. Porque eu sei que as bioconstruções não vão poder, né? Deixa eu anotar só um minutinho. E aí tem mais, né? Posso fazer oficinas de banho e xarope no mesmo projeto? E nada nosso é comercializado? Não sei se é essa a pergunta. Seu projeto, se você quiser fazer... Aí o projeto a discussão sobre a originalidade do projeto, a viabilidade do projeto, aí quem julga depois é a comissão avaliadora, né? A gente não tem como agora, inclusive a gente nem pode, né, do ponto de vista legal, julgar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Agora, sim, poder, não tem esse impeditivo. Se você quiser fazer um projeto com uma oficina, se você quiser fazer um projeto com 45 oficinas, depois a comissão de avaliação que vai julgar isso. Agora, você precisa prestar bastante atenção em quais pontos? Se aquele projeto ele é viável para aquele tempo que você mesma está propondo, se depois de fazer uma pesquisa de preço dos insumos, dos materiais, do pessoal que você vai precisar, quantas oficinas eu vou conseguir pagar esse projeto? Lembrando para vocês que cada terreiro vai poder pedir até no máximo de 50 mil reais. Então, e aí? Vamos supor que você peça 50 mil reais. Quantas oficinas você consegue fazer com esse valor? Então, é isso. O seu projeto, isso eu estou falando nesse caso, gente, mas é para todo mundo, para todos os projetos. Ele precisa ser coerente com a proposta que você mesmo está fazendo. Então, dentro do tempo que você está fazendo, com aquela verba, para poder pagar todo mundo, né? Para poder, tem que sempre fazer esse projeto bem alinhadinho. Não comercializamos ainda o xarope e os banhos são para filhos da região. O projeto já existe fora e dentro da casa. Não precisa ser inédito, não, né? Não precisa ser inédito. Pode ser iniciativas que já aconteçam dentro do terreiro. E aí acontece muito isso, né, gente? Às vezes a gente tem uma iniciativa, ela está acontecendo e aí ela parou de acontecer porque faltou dinheiro, às vezes porque era uma colaboração ali da comunidade, não tem mais essa colaboração. Eu posso retomar o projeto? Pode retomar o projeto, que já existe, né? É só escrever ele ali bonitinho, ajustar e tocar, assim. Mas é isso, assim, eu acho que
a ideia do edital ele é muito interessante porque ele é aberto, né? Ele é aberto justamente para trazer essas iniciativas que já existem dentro dos terreiros, né? Isso é bem importante, assim. O que mais, pessoal? Eu falo bastante, né? A sua colaboração está sendo imensa. Você está ajudando bastante, Mariana. Fique tranquila. Eu não estou vendo mais ninguém perguntando nada. A Sandra, agora. Sandra, o seu está mutado de novo. Obrigada, Mariana. Está um pouco difícil a gente digitar, porque a gente digita uma coisa e o chat bota o que ele bem quer. Mas, na verdade, assim, primeiro agradecer, eu acho que tanto a oficina de ontem como a de hoje está sendo assim, fundamental, né? Porque assim, a gente não está aqui só, eu acredito que quem está participando também vai levar muita coisa da oficina, além dela ficar disponível, né, no YouTube depois. Mas geralmente assim a gente escala alguém para vir para a reunião para sair repassando, né, para os parceiros, para outros terreiros. A reunião disse isso e isso. Então está sendo muito legal. Eram 2 pontos que na verdade eu já tinha até adiantado ontem com o Pedro, que são sugestões. Como você disse no início, é importante que os terreiros comecem a pensar na sua regularização para facilitar acesso a editais, a captação de recursos. E a gente tem tido uma dificuldade muito grande, que primeiro era falta de dinheiro, falta de saber a quem procurar. Hoje a gente procura contador e nada anda. Então, assim, eu acho que vocês, né, enquanto Ministério da Cultura, enquanto Fiocruz, enquanto Secretaria da CEPI, pensar em projetos que possam ajudar aos povos de terreiro nesse processo, porque eu acho assim que barateia custo, que coisas que são tidas como super difíceis começam a ser mais fáceis. E assim, eu penso que uma equipe montada em cada estado pode sair regularizando inúmeros terreiros, né? Então, esse era um ponto. O outro é a questão que o Ministério da Cultura tinha feito lá nos governos anteriores de Lula, eu participei até enquanto o projeto existiu, que foi a formação de pessoas para escreverem projetos. Porque nem todo terreiro de axé tem parceria ou tem filhos de santo habilitados a escrever. Então, regularizar é uma demanda, e escrever projeto é outra demanda, porque aí, quando terminou o governo da Dilma, terminou não, depois do golpe, aí tudo parou, né? Mas a ideia era ficar 5 pessoas em cada estado, dando suporte aos grupos e repassando essas oficinas de escrita, de gestão, de desenhar projeto. Foi feito até com a Fundação Getúlio Vargas. Mas, assim, eu acho que é uma ideia que precisa, em qualquer formato possível, ser retomada. Então, essa questão do cadastramento e que eu falei agora, o cadastramento e o... essa questão das oficinas. Sim. Isso, e oficinas para assim, as pessoas irem se apropriando desse processo de elaboração de projeto, dentro das casas de axé, como os grupos de capoeira, enfim. Tem muita gente de diversos setores da cultura que está tendo essa dificuldade. A outra é que vocês estão de parabéns com essa ideia da parceria, para não precisar procurar laranja, nem inventar cabelo em ovo, para que os terreiros possam legalmente se inscrever a partir de uma representação jurídica. Mas nós que somos de terreiro sabemos as nossas dificuldades no dia a dia do terreiro, de entendimento, porque a gente aqui está tendo essa dificuldade. Imagina lá naquela correria, você está tendo ações dentro do terreiro e está o projeto acontecendo. Eita, precisa vela, precisa isso, precisa não sei o quê. Compra com o dinheiro do projeto. A entidade parceira não vai estar lá com a gente o dia todo. Então, a minha sugestão era vocês pensarem, a partir dessa coisa com o jurídico, de lançar uma cartilha para os povos de terreiro,
o que é material de custo numa linguagem popular, porque, assim, recursos humanos, muita gente não vai entender o que quer dizer isso. Uhum. Então, assim, uma cartilha bem básica mesmo, dentro da comunicação popular, para ser tipo guia para os terreiros executarem esse projeto. Entendeu? Manter as oficinas de esclarecimento, isso pode, isso não pode, enfim, né? E enriquecendo essa cartilha. Mas eu acho fundamental, porque senão as entidades parceiras vão ter grande dor de cabeça na hora de prestar conta. Porque a coisa mais difícil é você prestar conta da ação do outro, que está longe, quando o outro não sabe o que pode gastar e o que não pode. Correria de terreiro, todo mundo que é de casa de santo sabe como é. Você está aqui, faltou isso, corre aquilo, compra aquilo. Então, não é uma coisa assim como escritório que planeja as ações da semana, o que a gente vai comprar, parará, não. Quem é de terreiro sabe que, por mais que a gente planeje, quando chega na hora da ação, as coisas embolam. Então, era nesse sentido. No resto, está tudo ok. Eu fico aguardando a história da horta para saber se uma horta é ou não considerada um patrimônio. A horta está aqui anotada, porque quando acabar aqui eu já vou mandar para o pessoal, que aí eles provavelmente me respondem amanhã. Eu que agradeço, Sandra, né, suas contribuições, e queria dizer assim que eu vou levar essas ideias também para o pessoal do Ministério da Igualdade Racial. A gente conversa muito isso, né, que é um ministério novíssimo, né, um ministério novíssimo, então as ações são muito novas, e eu acho que essa construção e esses comentários são muito importantes. Essa diretoria, a gente nunca teve antes, né, uma diretoria para povos de terreiro e comunidade de matriz africana. Então, assim, é muito legal. E isso aí eu já vou falar diretamente com a diretora amanhã sobre essa questão da cartilha, porque eu acho que vai ajudar muito mesmo. O edital, a Fiocruz, ela já tem um histórico de fazer editais com a versão simplificada, né, com a versão em linguagem simplificada, mas ainda assim, a gente sabe que na nossa realidade, ainda assim é uma linguagem simplificada, mas ainda não está tão simplificada o quanto muita gente precisaria. Então, essa ideia da cartilha é ótima mesmo, assim, ótima mesmo, para a gente já tocar agora. E queria te agradecer também, assim, acho que a gente já está perto de acabar, então, assim, já vou também agradecendo a todo mundo, né? A Ana, que entrou em contato comigo, e aí a gente já foi conversando, a toda a equipe, ao Pedro, a vocês, né, que estão fazendo perguntas. Dizer que vou passar tudo para a Ana. Tem um e-mail de dúvidas. Às vezes demora 2, 3 dias para responder, porque, né, tem que pegar a dúvida mais antiga, e às vezes tem essas questões jurídicas e, enfim, são muitas dúvidas, mas eu não sei se vocês já estavam online na hora, mas dizer que ontem saiu, daqui a pouco vai sair essa notícia nos portais. O edital foi prorrogado até dia 8 de abril, gente, então dá tempo para escrever até 3 projetos, dá para escrever, apagar, escrever de novo. E é isso, assim, já adiante, agradecer muito, assim. Ô, Mariana, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. A Keka está dizendo que está sendo muito bom. A Keka que não está podendo falar nem aparecer, está escrevendo, e ela escreveu uma coisa aqui importante, que é a Girlene Máximo, respeito essa militante do axé, da agricultura, cultura e do Fórum da Economia Solidária. Te amo e te admiro. Eu também te admiro, viu, Girlene? Lá de Atalaia, tivemos a oportunidade, eu, Marco e Ana, de ir aí te ver, né, conversar um pouco com você. Aí aqui a Keka continua. Mariana, a Funarte fez um vídeo curto, bem simples, sobre o edital retomada. Foi muito bom, irmã. Imensa militante. Ela está falando aqui, eu acho que de Gilene e também eu de sua, né, que eu acho que está sendo maravilhosa. Bom, se não tem mais nada a acrescentar, eu posso encerrar. Gilene quer dizer alguma coisa? Tá bom, querida, fica à vontade. Gente, pela primeira vez, né, a nossa visão em relação da parte da cultura, né, dentro da Afro, e nem todos, né, lamentável até, nem todos os terreiros, né, nem todos os babalorixá tá dentro
né, desse procedimento de conhecimento, né, do que o Ministério de Cultura, junto com o Ministério, né, racial. Isso é um que a companheira falou aí, a Sandra, né, da cartilha, né, em palavras populares. Né, porque nem sempre, né, todas as palavras nós não sabemos, né, mas estamos aqui juntos e está tudo ótimo. Né? Falta, né, o conhecimento do nosso povo, saber entender que também somos cultura. Muito bom, Gilene. Te agradeço muito. Você nos ensina muito, viu? Bom, se não tem mais nada, eu vou encerrar. Marco, Ana, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, Bom, eu só queria agradecer a disponibilidade da Mariana, que prontamente, quando a gente fez o contato, né, eu e Ana, ela se empolgou, né, até discutimos a questão de um projeto futuro, e fica aí, hein, Mariana? Um projeto que foi um mapeamento, que eu participei em Brasília, minha época de Brasília, eu participei do mapeamento de todos os terreiros de Umbanda e Candomblé da região de Brasília ali. Então é bem legal, foi um projeto legal, e acho que esse projeto vem para colaborar. E uma coisa que eu acho que a Sandra falou, e a Gilene acho que trouxe um pouquinho, é importantíssimo que os terreiros passem a entender o lugar que eles têm dentro da cultura, principalmente cultura agora, em nível de Brasil, né, gente? E a profissionalização, ou seja, ter um CNPJ, tudo isso é fundamental, porque quer dizer, outros editais virão, alguns do próprio Ministério da Cultura, mesmo da Agricultura e outros, né? E que eu acho que a gente tem que ajudar, o nosso papel é fundamental. Fico muito feliz de estar aqui e estar ajudando. Obrigado. Eu só tenho um pedido, que é a foto, né, que nós vamos tirar, linda e lindos, né, para deixar de registro. Marco, tu tira? Vou fazer aqui, vou fazer. Para a gente poder registrar o momento, colocar Ai, Ana, depois me manda, viu? Com certeza. O Marco manda para mim, eu mando para você. Sim. Pronto. Quem mandou? Também fez uma foto, a gente depois distribui. Gente, então, obrigado a todos, a todas e todes. Mariana, mais uma vez, você deu uma grande colaboração para a gente, entendeu? Desde quando você se dispôs a conversar com os nossos queridos Marco e Ana, você já começou a ajudar dali, e as tuas orientações foram maravilhosas, elas vão nos ajudar bastante, e vamos fazer o possível para que Alagoas, não é, tenha um resultado bastante positivo neste edital. Não é? Quero também agradecer a Thaís, lá do Pará, outro lugar maravilhoso, entendeu? Abraço para todos de lá, em especial a nossa coordenadora lá, né? A Thelma, e, enfim, agradecer a todos que participaram aqui. Obrigado, beijo para vocês, tá? Tchau, gente, eu que agradeço. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.